A babá foi contratada para cuidar da filha do milionário viúvo, mas ele ficou paralisado ao ver como ela a abraçava, igual a mãe que a menina perdeu. O vento uivava entre os pinheiros que cercavam a imponente mansão Amaral, situada nos arredores de Campos do Jordão. A propriedade, que um dia fora palco de festas deslumbrantes e risadas, agora estava mergulhada em um silêncio opressor. As nuvens pesadas que se formavam no céu pareciam refletir o luto que pairava sobre a casa há quase 6 meses, desde a trágica morte de Margarida Amaral. Júlio Amaral observava a paisagem através da janela de seu escritório, o copo de uísque intocado sobre a escrivaninha de mogno, aos 40 anos. O empresário do ramo hoteleiro tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas seu rosto marcado por olheiras profundas e a barba por fazer denunciavam que nem toda a fortuna do mundo poderia preencher o vazio deixado pela esposa. Senhor Amaral? A voz de Mercedes, a governanta que servia à família há mais de 30 anos, interrompeu seus pensamentos. A nova candidata à vaga de babá chegou. Júlio nem se virou. Estava cansado daquele processo. Esta seria a 10ª tentativa em menos de 6 meses. De onde ela veio desta vez? Paris, Londres, Nova York. Perguntou com ironia. As agências de elite às quais recorrera haviam enviado profissionais de renome, mas nenhuma conseguira quebrar a barreira de silêncio que Daniela, sua filha de 5 anos, erguera desde a morte da mãe. Na verdade, senhor, Mercedes hesitou. Ela é de uma cidadezinha de Minas Gerais. Não tem referências formais, mas... Sem referências, Júlio finalmente se virou, incrédulo. Mercedes, eu pedi profissionais qualificadas. Daniela precisa de alguém com experiência, não de caridade. A senhora de cabelos grisalhos baixou os olhos, constrangida, mas insistiu. Eu sei, senhor, mas algo me diz que esta moça é diferente. Posso ao menos apresentá-la ao senhor 5 minutos? Apenas isso. Júlio suspirou, resignado. Mercedes raramente impunha sua opinião e, quando o fazia, geralmente tinha razão. Era a única que ainda conseguia arrancar algumas palavras de Daniela. Está bem, 5 minutos. Mercedes sorriu discretamente e saiu. Retornando instantes depois com uma jovem, Júlio a observou com atenção. Nada nela indicava alguém excepcional. De estatura média, cabelos castanhos ondulados até os ombros, olhos escuros e gentis. Vestia-se com simplicidade. Calça jeans, blusa branca e um casaco leve para proteger-se do frio da serra. Mas havia algo em seu olhar, uma mistura de doçura e determinação, que o intrigou. Paula Castro, senhor Amaral, apresentou Mercedes. Paula, este é o senhor Júlio Amaral. É um prazer conhecê-lo, senhor Amaral. Sua voz era suave, mas firme, sem subserviência nem arrogância, apenas segurança. Sente-se, por favor. Júlio indicou a cadeira à sua frente. Mercedes me informou que você não tem experiência formal como babá. Por que devo considerar sua candidatura? Paula não se intimidou com a frieza dele, porque às vezes o que uma criança precisa não é de técnicas pedagógicas avançadas, mas de alguém que saiba escutar o seu silêncio. A resposta pegou Júlio de surpresa. Era exatamente o que Margarida diria. Você tem formação em psicologia infantil. Não, senhor. Fiz apenas 2 anos de pedagogia antes de precisar abandonar a faculdade para cuidar da mulher que me criou. Ela adoeceu e faleceu recentemente. Sinto muito, disse Júlio. Por educação, enquanto folheava o currículo simples que Mercedes havia lhe entregado. Diz aqui que você trabalhou em uma creche comunitária. Sim, por 3 anos. Crianças de 3 a 6 anos. Algumas viviam situações difíceis em casa. Júlio pousou o papel sobre a mesa. Minha filha Daniela está em uma situação complicada. Ela praticamente parou de falar desde que sua mãe faleceu. Nenhuma das profissionais que contratei conseguiu estabelecer uma conexão com ela. Eu entendo, respondeu Paula. Perder uma mãe deixa um vazio que ninguém pode preencher. Algo na maneira como ela disse, aquilo chamou a atenção de Júlio. Você perdeu sua mãe quando criança. Um lampejo de tristeza cruzou o olhar de Paula. Na verdade, nunca a conheci. Fui encontrada ainda bebê, abandonada à beira de uma estrada. A mulher que me recolheu tornou-se minha mãe de criação. Mercedes, que observava a conversa, interveio.
Senhor, talvez Paula pudesse conhecer Daniela agora. A menina está no jardim de inverno. Júlio hesitou, mas concordou com um aceno. Guiaram Paula através dos corredores da mansão, passando por várias portas fechadas até chegarem a uma área envidraçada, onde o sol da tarde criava um ambiente mais acolhedor que o resto da casa. No centro, sentada em um banquinho, uma menina de cabelos louros brincava distraidamente com uma boneca, o olhar perdido. Daniela, chamou Mercedes. Tem alguém aqui que gostaria de conhecer você. A menina nem levantou os olhos. Júlio sentiu o familiar aperto no peito ao ver a filha tão distante, tão diferente da criança risonha que costumava ser. Paula olhou para Mercedes, que assentiu discretamente, e então caminhou lentamente até Daniela, ajoelhando-se a alguns passos de distância. Oi, Daniela, disse com voz tranquila. Meu nome é Paula. Sua boneca é muito bonita. Como ela se chama? Nenhuma resposta. Júlio já estava acostumado com isso. Vendo cada nova babá tentar e fracassar em obter qualquer reação da filha. Mas então, Paula fez algo diferente. Em vez de continuar falando, começou a cantarolar baixinho uma melodia simples, enquanto pegava algumas flores caídas no chão e as arrumava delicadamente. Era uma canção que Júlio nunca tinha ouvido, mas que por alguma razão parecia estranhamente familiar. O que aconteceu em seguida deixou Júlio paralisado. Lentamente, Daniela ergueu o olhar. Seus grandes olhos azuis, tão parecidos com os da mãe, fixaram-se em Paula com uma intensidade que não demonstrava há meses. Por um momento, o tempo pareceu suspenso. Então, num movimento repentino que ninguém poderia prever, Daniela deixou cair a boneca, levantou-se e correu para os braços de Paula, abraçando-a com força, o rostinho enterrado em seu ombro. Mercedes deixou escapar uma exclamação de surpresa. Júlio sentiu suas pernas fraquejarem. Não era apenas o fato de Daniela ter reagido, era a maneira como ela correu. Os bracinhos esticados, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, era exatamente o mesmo gesto que ela fazia ao correr para Margarida. Paula pareceu tão surpresa quanto eles, mas instintivamente envolveu a menina em um abraço protetor, afagando seus cabelos com uma naturalidade desconcertante. Por cima da cabeça de Daniela, seus olhos encontraram os de Júlio, compartilhando um momento de assombro. Foi Mercedes quem quebrou o silêncio. Acho que encontramos nossa nova babá, senhor. Júlio não conseguia desviar o olhar da cena. Havia algo inquietante na forma como Paula segurava sua filha, como se sempre tivesse feito isso, como se já se conhecessem. E mais perturbador ainda era como cada gesto, cada inclinação de cabeça lembrava Margarida de uma maneira que ele não conseguia explicar. Sim, respondeu finalmente, sua voz quase um sussurro. Acho que encontramos. Naquele momento, Júlio não podia imaginar que a jovem que acabara de entrar em sua casa traria muito mais do que conforto para sua filha. Paula Castro carregava consigo as chaves para segredos do passado que, uma vez revelados, mudariam para sempre o destino da família Amaral. A pequena cabana nos fundos da propriedade dos Amaral tinha um charme rústico que agradou Paula instantaneamente. Mercedes a conduziu até lá, após Júlio decidir contratá-la, explicando que todas as babás moravam ali para estar disponíveis a qualquer momento que Daniela precisasse. Não é luxuosa como a casa principal, mas é confortável, disse a governanta, abrindo a porta de madeira. O interior era simples, mas acolhedor. Uma sala com lareira, um pequeno quarto, banheiro e uma kitchenette. Todas as refeições são servidas na cozinha principal, mas você pode preparar algo aqui se preferir. Paula colocou sua única mala sobre a cama de solteiro. Não precisava de muito espaço. Sua vida inteira cabia naquela mala. É perfeito. Obrigada, sorriu para Mercedes, que a observava com curiosidade mal disfarçada. Nunca vi Daniela reagir assim a ninguém desde... Mercedes hesitou. Bem, desde que a senhora Margarida se foi. Paula assentiu, sentindo uma estranha familiaridade ao ouvir aquele nome, Margarida, como a metade da pulseira que carregava desde sempre. Como ela era, a mãe de Daniela? Perguntou, enquanto desempacotava seus poucos pertences. Mercedes suspirou, os olhos marejados por um instante. Linda, por dentro e por fora, tinha um jeito especial com as pessoas.
uma bondade natural. Todo mundo se sentia bem perto dela. A governanta fez uma pausa, encarando Paula com intensidade. Sabe, é estranho, mas você me lembra ela de alguma forma. Paula riu desconcertada. Nem nos conhecemos. Não é pela aparência, embora. Mercedes inclinou a cabeça, como se avaliasse Paula sob nova perspectiva. Há algo nos seus gestos, no seu jeito. Talvez seja por isso que Daniela... Um silêncio pensativo pairou entre elas. Mercedes sacudiu a cabeça, como se afastasse pensamentos indevidos. Vou deixar você se acomodar. Daniela geralmente acorda às 7. O Sr. Amaral raramente toma café com ela. Sai cedo para o trabalho, às vezes nem volta para jantar. Após Mercedes sair, Paula terminou de guardar suas coisas, na mesinha de cabeceira. Colocou a única foto que tinha, ela e a mãe de criação, Dona Célia, em frente à pequena casa onde crescera em Minas. Ao lado, quase por instinto, depositou seu bem mais precioso, a metade quebrada de uma pulseira de prata com o nome Mar gravado. O resto do nome estava na parte que faltava. Naquela noite, o sonho veio novamente. Paula estava em um jardim ensolarado. Uma mulher de rosto borrado cantava baixinho, enquanto aninava, no pulso da mulher, uma pulseira brilhava. Súbito, gritos. A mulher a colocava em algum lugar escuro. Fique quietinha, meu amor. Um choro abafado. Depois, o sacolejo de um carro, o som da chuva, e então, nada. Apenas a escuridão e um frio intenso. Paula acordou sobressaltada, o corpo coberto de suor frio. Apesar do calor do cobertor, aquele pesadelo a acompanhava desde criança. Dona Célia dizia que eram apenas fragmentos de medo, sem significado real. Mas Paula sempre sentiu que havia algo mais. Memórias, talvez, de um passado que não conseguia acessar totalmente. Olhou pela janela. O céu começava a clarear sobre as montanhas. Decidiu levantar-se. Talvez uma caminhada pelos jardins ajudasse a organizar os pensamentos antes de começar seu primeiro dia oficial. O ar matinal estava gelado, e névoa baixa pairava sobre a propriedade, dando um aspecto fantasmagórico à mansão. Paula caminhava pelos jardins quando notou movimento perto da casa principal. 2 funcionários conversavam em voz baixa enquanto verificavam o sistema de irrigação. Tô te falando, é igualzinha, dizia o mais velho. Igualzinha a quem? Perguntou o mais jovem. Aquela moça que vinha visitar a dona Margarida em segredo anos atrás, antes do casamento dela com o patrão? Paula diminuiu o passo, aguçando os ouvidos. Que moça? Nunca soube o nome direito. O patrão nem desconfiava. Só a Mercedes e eu sabíamos. A dona Margarida se encontrava com ela no gazebo. 2 ou 3 vezes por ano. O jovem soltou uma risada maliciosa. Será que a patroa tinha um caso com essa moça? O mais velho deu um tapa no braço do colega. Respeito, moleque. A dona Margarida não era dessas. A moça parecia mais, sei lá, uma parente, talvez. Percebendo a presença de Paula, os 2 se calaram subitamente. Ela fingiu não ter ouvido nada e seguiu o caminho, mas as palavras do jardineiro ficaram ecoando em sua mente. Na casa principal, encontrou Daniela já acordada, sentada na cama abraçada à mesma boneca do dia anterior. Ao ver Paula, seus olhos se iluminaram, mas ela não falou. Bom dia, Daniela. Dormiu bem? Paula sentou-se na beirada da cama. A menina assentiu timidamente. Quer me mostrar seu quarto? Nos dias que se seguiram, Paula estabeleceu uma rotina com Daniela. A menina ainda falava pouco, apenas palavras soltas e frases curtas, mas parecia florescer na presença da nova babá, Júlio, sempre distante e imerso no trabalho. Observava a mudança com uma mistura de alívio e desconfiança. Numa manhã de sábado, enquanto tomava um café na varanda, Mercedes se aproximou nervosamente. Senhor Amaral, a senhora Lucia acaba de chegar. Júlio quase engasgou com o café. Minha cunhada, ela não avisou que viria. Quando aviso, uma voz afiada cortou o ar. Na porta da varanda, uma mulher elegante de aproximadamente 50 anos os observava, cabelos perfeitamente tingidos de loiro, maquiagem impecável, joias discretas, mas visivelmente caras. Não preciso de convite para visitar minha única sobrinha. Preciso. Lucia Monteiro, irmã de Margarida.
Raramente visitava a mansão desde o funeral. Administrava parte dos negócios da família e morava em São Paulo, preferindo que Daniela a visitasse na capital. Seu olhar crítico pousou primeiro na sobrinha, que se encolheu levemente. Depois em Paula. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que pegou todos de surpresa. Lucia empalideceu, como se visse um fantasma, e teve que se apoiar na porta para não cair. "O que foi isso? Quem é você?" perguntou com voz trêmula, os olhos arregalados fixos em Paula. Júlio se levantou, preocupado. "Lucia, você está bem? Esta é Paula Castro, a nova babá de Daniela." "Babá", Lucia repetiu, recuperando parcialmente a compostura. "Desde quando você contrata babás sem currículo, sem referências adequadas? Como você sabe que ela não tem referências?" Lucia desviou o olhar, visivelmente desconfortável. "Mercedes comentou comigo por telefone." A governanta, surpresa, abriu a boca para contestar, mas um olhar imperioso de Lucia a silenciou. "De qualquer forma", continuou a mulher, endireitando-se, "não acho apropriado. Precisamos de alguém com credenciais para cuidar da minha sobrinha." Daniela, sentindo a tensão, aproximou-se de Paula e segurou sua mão com força. "Daniela está mais feliz com Paula do que esteve nos últimos 6 meses, respondeu Júlio firmemente. "Isso é credencial suficiente para mim." Lucia estreitou os olhos, estudando Paula com intensidade incômoda. "De onde você é, menina?" "De uma cidade pequena em Minas Gerais, senhora." "E sua família?" Paula hesitou. "Não tenho família. Fui criada por uma senhora que faleceu recentemente." Um sorriso estranho passou pelos lábios de Lucia. "Que conveniente", murmurou, antes de voltar-se para Júlio. "Precisamos conversar em particular agora." Júlio assentiu, pedindo a Paula que levasse Daniela para brincar no jardim, enquanto se afastavam. Paula podia sentir o olhar de Lucia queimando suas costas. Por que aquela mulher reagira assim ao vê-la? E por que sentia, inexplicavelmente, que já a conhecia de algum lugar, no jardim, enquanto Daniela colhia flores? Paula olhou para a mansão imponente, por trás daquelas janelas. Segredos do passado começavam a se agitar, como sombras despertas após longo sono, e de alguma forma, ela sabia que sua chegada àquela casa não era mera coincidência. Depois da visita inesperada de Lucia, o clima na mansão Amaral mudou sutilmente. Júlio parecia mais introspectivo, observando Paula com um misto de fascínio e cautela. A babá percebeu que sempre que ela e Daniela estavam juntas, ele encontrava alguma desculpa para estar por perto, como se estudasse cada interação. Mercedes, por outro lado, mostrava-se cada vez mais acolhedora. Numa tarde, enquanto Paula ajudava Daniela com desenhos na mesa da cozinha, a governanta se aproximou sorrindo. "A menina está voltando a ser quem era", comentou, colocando um prato de biscoitos recém-assados na mesa. Fazia tempo que não a via tão concentrada em algo. Daniela desenhava com dedicação o que parecia ser uma mulher de vestido azul segurando a mão de uma menina. "É você e sua mãe?", perguntou Paula suavemente. A pequena assentiu, mas então apontou para Paula e de volta para o desenho, como se quisesse dizer algo mais. "Você acha que eu pareço com sua mãe?", arriscou Paula. Daniela sorriu timidamente e voltou ao desenho, acrescentando outra figura feminina, quase idêntica à primeira. Mercedes observou a cena com um olhar enigmático. Sabia que a senhora Margarida adorava desenhar também. Daniela puxou esse talento dela. Que outros talentos ela tinha? Perguntou Paula, genuinamente curiosa. "Ah, muitos." Mercedes sentou-se, entregando-se às lembranças. Tocava piano maravilhosamente bem. Compunha suas próprias músicas, embora raramente deixasse alguém ouvir além da família. E tinha uma voz que podia acalmar qualquer coração inquieto. Algo dentro de Paula vibrou em reconhecimento, como uma corda de piano tocada por mãos invisíveis. Naquela noite, uma tempestade violenta caiu sobre Campos do Jordão. Paula acordou com batidas urgentes em sua porta. Era Mercedes, em trajes de dormir, visivelmente aflita. "Daniela está em pânico. Não conseguimos acalmá-la. O Sr. Júlio está fora, em uma reunião de negócios em São Paulo." Paula correu para a mansão. Encharcando-se no trajeto curto entre a cabana e a casa principal, trovões estrondosos sacudiam as janelas, no quarto de Daniela,
encontrou a menina encolhida sob o cobertor. Tremendo, ao ver Paula, esticou os braços em um pedido silencioso de conforto. Está tudo bem, querida. É só uma tempestade. Paula a abraçou. Sentindo o pequeno coração bater acelerado, começou a balançá-la suavemente, como fazia com as crianças da creche onde trabalhara. E então, sem perceber, começou a cantar baixinho. Fecha os olhinhos, não tenha medo, o vento sopra, mas passa logo, minha menina, doce segredo na noite escura, sou seu abrigo. A melodia surgiu naturalmente. Como se estivesse guardada em algum lugar profundo de sua memória, Daniela relaxou quase instantaneamente. Os olhos pesados de sono, Paula continuou cantando, embalando-a até que adormecesse. Só então notou Mercedes parada na porta, pálida como se tivesse visto um fantasma. Onde você aprendeu essa canção? Perguntou a governanta com voz trêmula. Paula franziu o senho, confusa. Eu não sei. Acho que inventei agora. Mercedes balançou a cabeça, incrédula. É impossível. Essa era a canção de ninar que a senhora Margarida compôs especialmente para Daniela. Ninguém mais a conhecia. Ela nunca a gravou. Nunca a mostrou para ninguém além da família. Um calafrio percorreu a espinha de Paula. Talvez Daniela tenha cantarolado para mim alguma vez, e eu guardei sem perceber. Daniela mal falou desde que a mãe morreu. Muito menos cantou. As duas se entreolharam em silêncio, enquanto a tempestade rugia lá fora. Na manhã seguinte, a chuva continuava, embora menos intensa. Paula estava na biblioteca com Daniela, mostrando-lhe um livro de contos. Quando ouviram vozes vindas do hall de entrada, Mercedes recepcionava alguém. Ricardo, que surpresa boa! O senhor Júlio não mencionou sua visita. Ele não sabe, respondeu uma voz masculina, grave e calorosa. Estava em São Paulo e soube da tempestade. Vim verificar se Daniela está bem. Passos aproximaram-se da biblioteca. Um homem alto, de aproximadamente 45 anos, entrou. Tinha um rosto agradável, cabelos levemente grisalhos nas têmporas e olhos verdes perspicazes. Vestia-se com elegância casual, calça de sarja, suéter de cachemir, sapatos italianos. Aí está minha princesinha, exclamou ao ver Daniela, que imediatamente correu para ele. Ricardo a ergueu nos braços, rodopiando-a no ar, arrancando uma risada cristalina da menina, o primeiro som verdadeiramente alegre que Paula ouvira dela. Então, o olhar de Ricardo encontrou o de Paula, e algo estranho aconteceu. O sorriso congelou em seu rosto, que perdeu a cor gradualmente, com cuidado. Ele colocou Daniela no chão, sem desviar os olhos da babá. Ricardo Mendonça apresentou-se após um momento, estendendo a mão ligeiramente trêmula. Sócio e amigo de Júlio. Paula Castro, ela respondeu, apertando a mão dele. A nova babá de Daniela. Nova babá, repetiu ele, como se as palavras tivessem um significado oculto. Há quanto tempo você está aqui? Pouco mais de uma semana. Ricardo pareceu lutar para recuperar a compostura. E como nossa pequena está se adaptando? Perguntou, acariciando os cabelos de Daniela, mas mantendo os olhos fixos em Paula. Estamos nos dando muito bem, respondeu ela, intrigada com a reação dele. Dá para ver? Murmurou Ricardo. Você me parece familiar? Já nos conhecemos antes. Paula balançou a cabeça. Não que eu me lembre. Talvez em Minas. Tenho negócios por lá ocasionalmente. Sou de uma cidade muito pequena. Duvido que tenha passado por lá. O restante da manhã transcorreu com Ricardo dividindo sua atenção entre Daniela e observações discretas a Paula. Depois do almoço, enquanto a menina tirava sua soneca, ele pediu para conversar com Paula em particular no escritório de Júlio. Percebo que você estabeleceu uma conexão especial com Daniela, comentou, servindo-se de um copo de uísque sem oferecer a Paula. Júlio deve estar aliviado. Ele parece mais preocupado do que aliviado. Para ser sincera, Ricardo riu, um som breve e sem humor. Júlio tem seus motivos para ser cauteloso. A perda de Margarida o destruiu. Ele tem medo de que Daniela se apegue demais a você e sofra caso você decida partir. Paula percebeu que havia algo mais por trás daquelas palavras. Não pretendo ir a lugar algum enquanto Daniela precisar de mim. Ricardo a estudou por sobre a borda do copo. Sabe,
Eu conhecia Margarida desde antes dela conhecer Júlio. Éramos próximos. Vocês eram namorados. Um sorriso triste passou pelos lábios dele. Digamos que eu tinha esperanças. Mas então Júlio apareceu e... Bem, o resto é história. Ele colocou o copo sobre a mesa e aproximou-se de Paula, analisando cada detalhe de seu rosto. É realmente extraordinário, murmurou, mais para si mesmo que para ela. O quê? Ricardo pareceu despertar de um transe. Nada, apenas... Margarida teria gostado de você. Tenho certeza disso. Antes que Paula pudesse responder, ouviram o som de um carro estacionando. Momentos depois, Júlio entrou no escritório, surpreso ao encontrar os dois ali. Ricardo, não sabia que viria hoje. Os dois homens se cumprimentaram com um abraço breve. Paula percebeu uma leve tensão sob a superfície de camaradagem. Vim ver como Daniela estava depois da tempestade, explicou Ricardo. E acabei conhecendo a famosa babá que conseguiu o milagre de fazê-la sorrir novamente. O olhar de Júlio moveu-se para Paula, intenso e insondável. Sim, Paula tem sido uma surpresa constante. Havia algo na maneira como ele disse aquilo que fez o coração de Paula acelerar inexplicavelmente. Naquela noite, depois que Ricardo partiu e Daniela já estava dormindo, Paula encontrou Júlio sozinho na varanda, contemplando a noite estrelada após a tempestade. Senhor Amaral, posso falar com o senhor? Ele virou-se surpreso. Claro, e por favor, pode me chamar de Júlio. Senhor Amaral, me faz sentir ainda mais velho do que já sou. Paula sorriu, aproximando-se. Júlio, então, eu só queria dizer que entendo suas preocupações. Mercedes me contou sobre as outras babás, como nenhuma ficou por muito tempo. Não foi por falta de tentativa, suspirou ele, ou de dinheiro simplesmente. Não deu certo. Quero que saiba que não vou desistir da Daniela. Não sei explicar, mas sinto que preciso estar aqui, como se fosse seu lugar, completou ele, com um olhar penetrante. Paula sentiu um arrepio, como se ele tivesse lido seus pensamentos mais íntimos. Sim, exatamente assim. Por um momento, ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Então Júlio falou, sua voz quase um sussurro. A canção que você cantou para Daniela ontem à noite, de onde veio? O coração de Paula falhou uma batida. Mercedes te contou. Sim, aquela melodia era especial para Margarida e Daniela. Ninguém mais a conhecia. Eu juro que nunca a ouvi antes. Simplesmente. Veio até mim. Júlio a estudou longamente, como se procurasse respostas em seu rosto. Algumas coisas não têm explicação, Paula. Mas isso não significa que não exista uma. Com essas palavras enigmáticas, ele se despediu e entrou na casa, deixando Paula sozinha sob o céu estrelado. Cercada por mais perguntas do que respostas, 3 semanas se passaram desde a visita de Ricardo. A rotina na mansão Amaral havia encontrado um novo ritmo, centrado nas pequenas conquistas diárias de Daniela. A menina agora falava frases curtas, principalmente quando estava sozinha com Paula, e seus sorrisos tornavam-se cada vez mais frequentes. Júlio, embora ainda cauteloso, começava a baixar suas defesas. Ocasionalmente jantava com a filha e a babá, e nas raras manhãs em que não saía cedo para trabalhar, observava as duas interagindo durante o café, com um olhar que mesclava gratidão e algo mais difícil de definir. Numa tarde particularmente fria, enquanto brincavam de esconde-esconde pelos corredores da casa, Paula notou um pequeno puxador no teto de um dos corredores menos usados. "O que é isso, Dani?" perguntou, apontando para cima. A menina deu de ombros. Paula, curiosa, puxou a corda. Uma escada retrátil desceu suavemente, revelando um acesso para o sótão. "Vamos ver o que tem lá em cima", propôs Paula, estendendo a mão para Daniela, que hesitou. "Mamãe nunca me deixou subir", respondeu em voz baixa. Paula sorriu gentilmente. "Nós não precisamos ir se você não quiser, mas podemos dar só uma espiadinha rápida. Prometo que não tocamos em nada." Daniela mordeu o lábio, pensativa, mas então assentiu, segurando firmemente a mão de Paula. O sótão era amplo e empoeirado, iluminado apenas por algumas clarabóias que deixavam entrar feixes de luz prateada, estantes com livros antigos,
Baús trancados, móveis cobertos por lençóis brancos e dezenas de caixas organizadas metodicamente com datas escritas nas laterais. Parece que sua família guarda muitas lembranças, comentou Paula, fascinada. Daniela soltou sua mão e caminhou até um canto onde havia um cavalete coberto. Puxou o pano, revelando uma tela inacabada, um retrato de si mesma, anos mais jovem, no colo de Margarida. Mamãe pintava, explicou com simplicidade. Paula aproximou-se, estudando o quadro. A semelhança com fotografias que vira pela casa era notável, mas havia algo mais naquela pintura. Uma emoção captada com perfeição. O amor transbordante nos olhos da mãe ao olhar para a filha. Ela era muito talentosa, murmurou Paula. Naquele momento, um trovão estrondoso sacudiu a casa. O céu escureceu repentinamente e grossas gotas começaram a golpear as claraboias. Daniela agarrou-se a Paula, assustada. É só uma tempestade, querida. Vamos descer e preparar um chocolate quente, que tal? Elas começaram a se dirigir para a escada, quando outro trovão, ainda mais forte, fez a luz oscilar e então desaparecer completamente. Acabou a luz, constatou Paula, tentando manter a calma. Vamos precisar de lanternas ou velas. Tem velas no baú azul, informou Daniela, apontando para um canto escuro do sótão. Como você sabe? Mamãe me mostrou uma vez quando faltou luz. Paula tateou até encontrar o baú mencionado. Dentro, além de velas e fósforos, havia cobertores dobrados cuidadosamente, enquanto pegava o que precisavam. Seus dedos esbarraram em algo duro no fundo. Parecia uma caixa de madeira. O que é isso? Perguntou, mais para si mesma. Deixa eu ver. Daniela aproximou-se curiosa. Paula acendeu uma vela e examinou a caixa. Era belamente entalhada com motivos florais, pequena o bastante para caber nas mãos. Não havia fechadura, apenas um pequeno mecanismo deslizante. Não devemos mexer nas coisas de sua mãe sem permissão, lembrou Paula, mas a tentação era grande. Por favor, abre, insistiu Daniela, os olhinhos brilhando à luz da vela. Com um suspiro de rendição, Paula deslizou o mecanismo. A tampa abriu-se suavemente, revelando seu conteúdo. Algumas fotografias antigas amareladas, cartas com cantos dobrados. E o coração de Paula quase parou. Uma metade de pulseira de prata, idêntica à sua, mas com as letras Garida gravadas. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair a caixa. Era impossível. A mesma pulseira, a mesma letra, o mesmo desenho, juntando as duas metades, formar-se-ia o nome completo. Margarida. Paula sentiu o mundo girar ao seu redor. Uma onda de tontura a envolveu, enquanto flashes desconexos invadiam sua mente. O rosto agora nítido da mulher de seus sonhos. A canção de ninar. Um quarto de paredes azuis. O sentimento de segurança seguido por terror absoluto. Paula, Paula. A voz distante de Daniela foi a última coisa que ouviu, antes que a escuridão a engolfasse completamente. Mas... Paula, você está me ouvindo? Aos poucos, Paula recuperou a consciência. Estava deitada em um sofá na biblioteca, uma compressa fria em sua testa. Júlio a observava com preocupação. Sentado ao seu lado, Mercedes estava um pouco mais afastada, segurando a mão de Daniela. O que aconteceu? Perguntou, tentando sentar-se. Você desmaiou no sótão, explicou Júlio. Daniela conseguiu descer e chamar Mercedes. Paula olhou em volta confusa, até que sua memória retornou como uma avalanche. A caixa, a pulseira, ergueu-se abruptamente. A caixa, eu preciso. Está aqui, interrompeu Júlio, indicando a caixa de madeira sobre a mesa de centro. Daniela insistiu em trazê-la. Disse que você ficou muito agitada depois de abri-la. Paula encarou a caixa, sem saber o que dizer, como explicar o inexplicável. Daniela, querida, chamou Mercedes. Vamos preparar um chá para Paula se sentir melhor. A governanta e a menina saíram. Deixando Paula a sós com Júlio, um silêncio pesado instalou-se entre eles. Você vai me demitir? Perguntou finalmente, encarando as próprias mãos. Por mexer no sótão, não é para tanto. Júlio sentou-se ao lado dela. O que aconteceu lá em cima, Paula? O que você viu nessa caixa que a afetou tanto?
Paula hesitou. Como poderia explicar sem parecer louca? Eu tenho algo para te mostrar. Levantou-se, ainda um pouco trêmula, e foi até sua bolsa, que Mercedes trouxera da cabana, de um pequeno bolso interno. Retirou sua metade da pulseira e a apresentou a Júlio. Isso é tudo o que tenho do meu passado. A mulher que me criou disse que estava comigo quando me encontrou. Abandonada na estrada, Júlio pegou o objeto, examinando-o com incredulidade crescente. E agora, na caixa, continuou Paula, a voz embargada. Júlio abriu a caixa e retirou a outra metade da pulseira. Lado a lado, as duas peças pareciam clamar para serem reunidas. Isso não faz sentido, murmurou ele. Confuso. Esta pulseira era de Margarida. Ela usava constantemente até que desapareceu. Algumas semanas antes de sua morte, ela ficou arrasada. Disse que era um presente muito especial. Especial de quem? O rosto de Júlio endureceu. Ela nunca disse. Seus olhos se estreitaram. Como você sabia que estaria no sótão? O que está procurando realmente, Paula? O tom acusatório a pegou de surpresa. Eu não sabia de nada. Estávamos brincando de esconde-esconde e encontramos a entrada para o sótão. Foi Daniela quem sabia da caixa de velas. Júlio respirou fundo, tentando controlar suas emoções. É apenas surreal demais. Primeiro a canção de ninar. Agora isso. Qual é a sua conexão com minha esposa? Eu não sei, respondeu Paula sinceramente. Juro que não sei. O olhar de Júlio passou da desconfiança para algo mais complexo. Um misto de esperança e temor. Há quantos anos você tem essa metade da pulseira? Desde sempre. Dona Célia disse que eu tinha cerca de 2 anos quando me encontrou. E não havia nenhuma identificação, nenhuma pista. Paula balançou a cabeça. Apenas a pulseira e a roupa que eu vestia. Júlio fechou os olhos por um momento, como se assimilasse informações demais de uma só vez. Há alguns anos. Margarida começou a agir de forma estranha, disse finalmente. Viagens inesperadas, ligações secretas. Pensei que pudesse ser outro homem. Um sorriso triste cruzou seus lábios. Ricardo sugeriu que eu a seguisse, contratasse um detetive. Nunca pude fazer isso. Confiava nela demais. Paula sentiu uma onda de empatia pelo homem à sua frente. Quanta dor ele carregava. E se... começou ela, quase com medo das próprias palavras. E se não fosse outro homem? E se fosse outra vida que ela tentava encontrar? Os olhos de Júlio encontraram os dela, uma nova compreensão despontando em seu olhar. O que está sugerindo? Antes que Paula pudesse responder. O barulho de passos anunciou o retorno de Mercedes e Daniela com o chá. A conversa teria que esperar. Naquela noite, após levar Daniela para dormir, Paula voltou à sua cabana com a mente fervilhando de perguntas. Sentada em sua cama, examinou novamente sua metade da pulseira sob a luz do abajur. Um reflexo metálico chamou sua atenção. Inclinando a peça em determinado ângulo, percebeu algo que nunca havia notado antes. Gravado minusculamente na parte interna, quase imperceptível, havia uma data. 15/06/1998. Paula franziu o senho, fazendo cálculos mentais. Se aquela data tivesse alguma relação com seu nascimento, ela teria 27 anos agora. Não 25 como sempre acreditara. Um pequeno detalhe, mas que abria um mundo de possibilidades e perguntas que precisavam urgentemente de respostas. Os dias que se seguiram à descoberta no sótão trouxeram uma nova dinâmica à mansão Amaral. O episódio da pulseira, em vez de afastar Júlio de Paula, pareceu aproximá-los. Havia entre eles agora uma espécie de cumplicidade silenciosa, como se compartilhassem um segredo que nem eles mesmos compreendiam completamente. Numa manhã ensolarada de domingo, Júlio surpreendeu a todos ao propor um passeio a cavalo pelos vastos terrenos da propriedade. "Papai vai montar conosco?" perguntou Daniela com os olhos brilhando, enquanto Mercedes a ajudava a vestir botas apropriadas. "Sim, princesa. Faz tempo que não mostramos a fazenda para Paula, não é?" Mercedes trocou um olhar rápido com Paula. Era a primeira vez em meses que Júlio propunha uma atividade familiar. A governanta sorriu discretamente, como se aprovasse a mudança.
Os estábulos ficavam a uns 500 metros da casa principal. O ar fresco da montanha carregava o perfume de pinheiros e terra molhada após a chuva dos dias anteriores. Daniela corria à frente, ocasionalmente voltando para segurar a mão de Paula ou do pai. Ela parece outra criança, comentou Júlio, observando a filha. Crianças são resilientes, respondeu Paula. Às vezes só precisam de tempo e de sentir que não estão sozinhas na dor. Júlio a estudou com intensidade. E você? Nunca sentiu falta de conhecer seu passado, de saber de onde veio? Paula inspirou profundamente, organizando pensamentos que sempre carregou consigo. Todos os dias, crescer sem raízes é como ser uma folha ao vento. Você pode até pousar em lugares bonitos, mas nunca sente que pertence verdadeiramente a algum lugar. E ainda assim, você conseguiu construir uma vida. Dona Célia me deu amor. Me deu valores, mas sempre soube que havia um mistério em torno de mim. A pulseira, os pesadelos. Paula hesitou antes de continuar. Sempre tive a sensação de que fui mais perdida do que abandonada. Chegaram aos estábulos, onde um funcionário já havia preparado 3 cavalos, um castanho robusto para Júlio, uma égua malhada para Paula e um pônei dócil para Daniela. Sabe montar? Perguntou Júlio, enquanto ajudava a filha a subir no pônei. Cresci em Minas. Lembra? Montava desde pequena. Sorriu Paula, subindo na égua com desenvoltura. Júlio a observou admirado. E por um instante, Paula captou algo em seu olhar que fez seu coração acelerar. Cavalgaram pelos campos abertos, com Júlio mostrando os limites da propriedade, as áreas de cultivo, o pequeno lago onde costumavam pescar no verão. Daniela, à frente no pônei, ocasionalmente apontava para flores ou pássaros, com uma animação que há muito não demonstrava. Pararam para descansar sob uma árvore frondosa à beira do lago, enquanto Daniela corria atrás de borboletas a poucos metros. Júlio e Paula sentaram-se na grama. Margarida adorava este lugar, comentou ele, o olhar perdido nas águas tranquilas. Costumávamos vir aqui nos fins de semana, só nós 3. Ela trazia seu caderno de desenhos e ficava horas capturando o movimento da água, as nuvens refletidas. Ela parecia ser uma mulher extraordinária, disse Paula suavemente. Era. Júlio sorriu com tristeza, mas também era misteriosa, mesmo depois de anos juntos. Às vezes eu sentia que havia partes dela que nunca me foram reveladas. Todos temos nossos segredos, respondeu Paula, pensando na data descoberta em sua pulseira. Mas nem todos carregam segredos que os consomem por dentro. Júlio virou-se para encará-la. Nas semanas antes do acidente, Margarida estava diferente, ansiosa, distraída, como se estivesse sempre esperando algo ou alguém. Paula sentiu um aperto no peito, como se aquelas palavras despertassem algo adormecido em sua memória. Nunca perguntou a ela o que estava acontecendo. Perguntei, ela dizia que era só cansaço ou preocupação com os projetos de caridade em que estava envolvida. Eu acreditava. Ou sua voz falhou. Ou talvez eu só quisesse acreditar, para não enfrentar outras possibilidades. Antes que Paula pudesse responder, o som de cascos anunciou a chegada de outro cavaleiro. Ricardo Mendonça se aproximava em um alazão imponente. Que surpresa encontrá-los aqui, disse ele, desmontando com elegância. Seu sorriso era caloroso, mas seus olhos avaliavam rapidamente a proximidade entre Júlio e Paula. Ricardo, exclamou Daniela, correndo para abraçá-lo. Olá, princesinha. Ele a ergueu nos braços, mas seu olhar permaneceu em Paula. Cavalgando em família, que cena encantadora. Havia uma leve ironia em sua voz, que não passou despercebida por Júlio. O que faz por aqui num domingo, Ricardo? Perguntou ele, levantando-se. Apenas visitando, estava com saudades de todos. Ricardo colocou Daniela no chão e aproximou-se de Paula, pegando sua mão e levando-a aos lábios num gesto antiquado. E especialmente de você, senhorita Castro. Tem estado em meus pensamentos. Paula retirou a mão, desconfortável com a intensidade de seu olhar. Como descobriu onde estávamos? Perguntou Júlio. Mercedes mencionou o passeio. Conheço bem os hábitos da família. Ricardo sorriu, mas havia algo calculado em sua expressão. Na verdade, vim convidar Paula para jantar esta noite.
Há um excelente restaurante em Campos que acredito que ela apreciaria. Júlio enrijeceu visivelmente. Paula é a babá de Daniela, não uma convidada social. Ela não pode ser ambos, rebateu Ricardo, sem desviar os olhos de Paula. Certamente merece uma folga de vez em quando. Paula sentiu a tensão crescer entre os dois homens. É muito gentil, Sr. Mendonça, mas prefiro ficar com Daniela esta noite. Talvez em outra ocasião. A decepção de Ricardo foi brevemente substituída por determinação. Vou cobrar essa promessa, disse, com um sorriso que não alcançava seus olhos. O retorno à mansão foi silencioso, com Ricardo cavalgando ao lado de Paula, tentando engajar-lhe em conversa, enquanto Júlio mantinha Daniela perto de si, seu humor visivelmente alterado durante o jantar, servido na varanda para aproveitar o entardecer. Ricardo não escondia seu interesse em Paula, contando histórias elaboradas sobre suas viagens e negócios, claramente tentando impressioná-la. Júlio, por sua vez, respondia com monossílabos, seu olhar alternando entre Ricardo e Paula, com uma intensidade perturbadora. Quando Daniela começou a bocejar, Paula aproveitou a oportunidade. Hora de dormir, mocinha, anunciou levantando-se. Com licença, senhores. Vou junto, disse Júlio abruptamente, surpreendendo a todos. Quero contar uma história para ela hoje. Pai e filha seguiram Paula até o quarto de Daniela. Enquanto a menina trocava de roupa com a ajuda da babá, Júlio esperava no corredor, perdido em pensamentos. Pronto, chamou Paula. Ela está esperando sua história. Júlio entrou no quarto e sentou-se na beira da cama, enquanto Paula organizava discretamente o espaço. Observou a naturalidade com que ela se movia no ambiente, como se sempre tivesse pertencido àquela casa, àquela família. Após a história, quando Daniela finalmente adormeceu, Júlio encontrou Paula no corredor. Obrigado, disse ele simplesmente. Pelo quê? Por trazer vida de volta a esta casa, por fazer Daniela sorrir novamente. Houve um momento de silêncio carregado de significados não ditos. Paula sentiu seu coração acelerar quando Júlio deu um passo em sua direção. Estavam tão próximos que ela podia sentir o calor do corpo dele, ver os pequenos tons dourados em seus olhos castanhos. Por um instante, parecia que o tempo havia parado. O mundo ao redor desapareceu. E havia apenas eles dois. Respirações sincronizadas, olhares conectados. Júlio, eu... Ah, aqui estão vocês. A voz cortante de Lucia Monteiro quebrou o momento como uma lâmina de gelo. Ela estava parada no fim do corredor, sua postura rígida, o olhar calculista avaliando a proximidade entre os dois. Lucia, não sabia que viria hoje, disse Júlio, afastando-se rapidamente de Paula. Claramente, respondeu ela com frieza. Precisamos conversar, Júlio, em particular. Seu olhar desdenhoso dirigiu-se a Paula, que sentiu um arrepio involuntário percorrer sua espinha. Havia algo no olhar daquela mulher que ia além da simples antipatia, era quase... medo. Boa noite, Sr. Amaral, disse Paula formalmente, recuando. Senhora Monteiro, enquanto se dirigia à sua cabana, Paula podia sentir o olhar de Lucia perfurando suas costas, e não pôde deixar de se perguntar quanto a irmã de Margarida realmente sabia sobre os mistérios que começavam a se desvendar naquela casa. Naquela manhã, Paula despertou com uma sensação de inquietude, a quase proximidade com Júlio na noite anterior, o olhar perturbador de Lucia, e as perguntas incessantes sobre seu passado se misturavam em sua mente como peças de um quebra-cabeça que se recusavam a encaixar. Ao chegar à casa principal para o café, encontrou Mercedes na cozinha, o semblante preocupado. O que houve? Perguntou Paula, enquanto servia uma xícara de café. Dona Lucia passou a noite, respondeu a governanta em voz baixa. Ficou conversando com o Sr. Júlio até tarde. A discussão foi intensa. Paula sentiu um aperto no peito. Sobre o quê? Mercedes hesitou, olhando ao redor para se certificar de que estavam sozinhas. Sobre você, ela quer que o Sr. Júlio mande você embora. Diz que está se envolvendo demais. Envolvendo com a família, com Daniela e com ele. Paula corou intensamente. Não há nada entre Júlio e eu além de uma relação profissional, protestou. Embora soubesse que não era bem assim,
Havia algo crescendo entre eles, indefinível ainda, mas inegavelmente presente. Eu sei, querida, mas Dona Lucia é muito protetora com o que considera dela. Desde que a irmã morreu, age como se a família Amaral fosse sua propriedade. A conversa foi interrompida pela entrada de Daniela, seguida por Júlio. A menina correu para abraçar Paula, mas o empresário manteve distância, seu rosto uma máscara impenetrável. Bom dia, disse friamente. Paula, preciso falar com você após o café, no escritório. O tom não deixava margem para discussão. Durante a refeição, Júlio mal tocou na comida ou olhou para Paula. Embora respondesse pacientemente às perguntas ocasionais de Daniela, a menina, sensível à mudança de atmosfera, ficou mais quieta que o normal. Quando terminaram, Mercedes levou Daniela para se preparar para suas aulas, enquanto Paula seguiu Júlio até o escritório. A presença de Lucia na poltrona próxima à escrivaninha não a surpreendeu, embora intensificasse sua apreensão. Feche a porta, por favor, instruiu Júlio. Seu rosto estava tenso, as olheiras indicando uma noite sem sono. Paula obedeceu e permaneceu de pé, sentindo-se subitamente vulnerável sob o olhar triunfante de Lucia. Paula, começou Júlio, evitando seu olhar. Recebi informações preocupantes sobre você. Que tipo de informações? Perguntou, tentando manter a voz firme. Júlio abriu uma pasta sobre a mesa. Contratei um investigador para verificar seu passado. A revelação a atingiu como um golpe físico, não pela investigação em si. Era compreensível que um pai quisesse garantir a segurança da filha, mas pela quebra de confiança que começara a se estabelecer entre eles. E o que ele descobriu de tão terrível? Perguntou, cruzando os braços defensivamente. Que Dona Célia, a mulher que supostamente a criou, não tem registro de ter adotado legalmente nenhuma criança. Nunca disse que fui adotada legalmente. Ela me encontrou, me criou como filha, sem nunca buscar sua família biológica. Sem registrar o caso à polícia, interveio Lucia, a voz carregada de desdém. Uma história bastante conveniente, não acha? Paula encarou a mulher mais velha, um súbito lampejo de raiva ofuscando seu medo. O que está insinuando exatamente? Que sua história tem furos demais, respondeu Lucia, levantando-se para encará-la. Que talvez você tenha estudado esta família, descoberto sobre a tragédia e visto uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para se infiltrar, ganhar a confiança de uma criança vulnerável e de um homem enlutado. O sorriso de Lucia era frio como gelo. Não seria a primeira golpista a mirar na fortuna dos Amaral. Paula sentiu o sangue ferver nas veias. Isso é absurdo! Eu nem sabia quem eram os Amaral antes de vir para cá. Não. Lucia pegou outro papel da pasta. Então, como explica que meses antes de aparecer aqui, você tenha visitado um café internet em sua cidade justamente para pesquisar sobre a família Amaral? Paula franziu o senho, genuinamente confusa. Eu nunca fiz isso. O registro diz o contrário. Lucia estendeu o papel a Júlio, que o examinou com expressão grave. E a pulseira? Perguntou Paula, desesperada. Como eu poderia forjar algo assim? Margarida havia perdido a dela semanas antes de morrer, respondeu Júlio, finalmente olhando-a nos olhos. Pode ter sido encontrada por qualquer pessoa. Paula sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Eles realmente acreditavam que ela era uma impostora, uma oportunista. A dor da desconfiança de Júlio era quase física. E Daniela? Questionou, a voz embargada. Também acha que forjei a conexão com ela? Uma sombra de dúvida passou pelo rosto dele. Crianças são facilmente impressionáveis, interveio Lucia rapidamente, especialmente quando vulneráveis pela perda. Paula respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Tudo aquilo era tão absurdo, tão injusto. Olha, eu entendo a desconfiança. É natural querer proteger sua família, mas estou sendo completamente honesta com vocês. Não sei como explicar as coincidências, as conexões inexplicáveis. Tudo o que sei é que desde que cheguei aqui, sinto como se... Hesitou, buscando as palavras certas. Como se estivesse finalmente encontrando peças de mim mesma que sempre faltaram. O olhar de Júlio suavizou-se momentaneamente. Mas Lucia não deu espaço para a empatia crescer. Palavras bonitas vindas de alguém com tantos segredos, retrucou. Júlio, você não pode permitir que ela continue nesta casa.
perto de Daniela. O risco é muito grande. Júlio passou a mão pelos cabelos, visivelmente dividido. Acho melhor você se afastar por alguns dias. Paula, disse finalmente. Até esclarecermos melhor esta situação. O choque deu lugar à dor, e então à indignação. E Daniela, o que vai dizer a ela? Que você precisou visitar uma amiga doente, respondeu Lucia prontamente. Crianças esquecem rápido. Paula sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Mas não daria a Lucia o prazer de vê-la chorar. Posso ao menos me despedir dela. Júlio assentiu rigidamente. Mercedes a levará para a escola em meia hora. Pode vê-la até lá. Paula saiu do escritório, sentindo-se traída e sozinha. Como tudo pudera desmoronar tão rapidamente ontem, estava prestes a viver algo especial com Júlio. Hoje era tratada como uma criminosa. Daniela estava em seu quarto, sendo preparada por Mercedes para a escola. Ao ver Paula, a menina sorriu, mas o sorriso desapareceu quando notou a expressão da babá. Paula, triste? Perguntou, aproximando-se. Paula ajoelhou-se para ficar na altura da criança, segurando suas mãozinhas. Dani, querida, preciso visitar uma amiga que está doente. Vou precisar ficar fora alguns dias. Os olhos da menina se arregalaram em alarme. Não vai embora para sempre, promete? O coração de Paula se partiu. Como poderia prometer algo que não dependia dela? Vou fazer o possível para voltar logo. Está bem, mas enquanto isso, quero que seja uma boa menina e cuide do seu pai. Ele precisa de você. Daniela a abraçou com força, como se pressentisse que algo estava errado. Te amo, Paula, murmurou contra seu ombro. Eu também te amo, pequena, respondeu Paula, a voz embargada meia hora depois. E a hora? Paula observava da varanda da cabana o carro que levava Daniela para a escola. Tinha pouco tempo para decidir o que fazer. As acusações eram absurdas, mas como provar sua inocência? O investigador certamente havia sido manipulado por Lucia. Mas por quê? O que aquela mulher tanto temia, enquanto arrumava algumas roupas numa pequena mala? Um carro estacionou próximo à cabana. Era Ricardo Mendonça. Soube do que aconteceu, disse ele, após Paula abrir a porta. Posso entrar? Como ficou sabendo tão rápido? Perguntou desconfiada. Mercedes me ligou. Está preocupada com você. Paula hesitou, mas acabou deixando-o entrar. O que tinha a perder? Lucia sempre foi manipuladora, comentou Ricardo, observando a pequena mala sobre a cama. Controladora, mas desta vez foi longe demais. Por que ela me odeia tanto? Nunca fiz nada a ela. Ricardo sentou-se na única cadeira do cômodo, encarando Paula com intensidade. Não é ódio, é medo, respondeu. Lucia sabe mais sobre o passado de Margarida do que qualquer um de nós. Talvez até mesmo sobre você. O que quer dizer? Margarida tinha segredos que nem Júlio conhecia, revelou Ricardo, sua voz quase um sussurro. Segredos que ela confiou apenas a mim, nas semanas antes de morrer. Paula sentiu seu coração acelerar. Que segredos? Ricardo levantou-se, aproximando-se dela. Não posso contar tudo ainda, não é seguro, mas posso ajudá-la a descobrir a verdade. Venha comigo para a cidade. Ficaremos no meu apartamento enquanto investigamos. Um alarme soou na mente de Paula, por mais que precisasse de respostas. Algo no comportamento de Ricardo a deixava desconfortável. Agradeço a oferta, mas prefiro ficar em um hotel. Preciso de espaço para pensar. O olhar de Ricardo endureceu momentaneamente, mas logo seu sorriso charmoso retornou. Como preferir de qualquer forma, precisa sair daqui, Lucia não vai descansar até vê-la longe. Enquanto fechava sua mala. Paula tinha certeza de uma coisa. Não iria simplesmente desaparecer. Algo aprendia àquela casa, àquela família. Um elo invisível mais poderoso que nem mesmo as acusações de Lucia podiam quebrar. E estava determinada a descobrir o que era. Custe o que custasse, 3 dias se passaram desde que Paula deixara a mansão Amaral. Hospedada em uma pequena pousada no centro de Campos do Jordão, ela alternava entre momentos de profunda tristeza e determinação férrea. Nas horas mais sombrias, pensava em desistir, voltar para Minas e recomeçar sua vida, mas algo aprendia ali, a conexão inexplicável com Daniela, os mistérios que envolviam seu passado e, embora tentasse negar, os sentimentos que começavam a florescer por Júlio, em seu quarto simples,
Paula examinava novamente a metade da pulseira, procurando outras pistas além da data que havia descoberto. Sua concentração foi interrompida pelo toque do celular, um aparelho básico que comprara após sair da mansão. Alô, Paula, é Mercedes. A voz da governanta soava preocupada. Como você está, querida? Sobrevivendo, respondeu com um suspiro. E Daniela? Houve uma pausa significativa. Não está bem. Desde que você partiu, voltou ao silêncio, mal toca na comida, não quer ir para a escola. Paula fechou os olhos, sentindo o coração apertar. Júlio sabe disso. Claro que sabe. Está devastado. Mas Lucia continua envenenando-o contra você. Instalou-se definitivamente aqui, dizendo que vai cuidar da sobrinha. E está funcionando. Não com Daniela. A menina se recusa a ficar no mesmo ambiente que a tia. Mercedes baixou a voz. Mas há algo mais. O Sr. Júlio encontrou o diário da Sra. Margarida. Está trancado no escritório há 2 dias, lendo. O coração de Paula acelerou. Que diário, o que tem nele? Não sei ao certo, mas o ouvi mencionar um erro do passado e uma promessa não cumprida. Parecia perturbado. As mesmas palavras que Júlio mencionara durante sua conversa no lago. O que significariam? Mercedes, preciso voltar. Preciso falar com ele. Não agora, querida. Lucia está vigilante, mas... A governanta hesitou. O aniversário de Daniela é na próxima semana. Estamos preparando uma pequena celebração. Talvez seja sua chance. Após desligar, Paula contemplou a paisagem montanhosa pela janela da pousada. O aniversário de Daniela seria em 4 dias. Tempo suficiente para formular um plano. Na manhã seguinte, ao descer para o café, encontrou Ricardo aguardando-a no lobby. Estava começando a achar que tinha fugido da cidade. Disse ele, oferecendo-lhe uma xícara de café. Paula aceitou hesitante. Precisava de espaço para pensar. E chegou a alguma conclusão. Preciso voltar à mansão. Falar com Júlio. Não posso simplesmente desaparecer da vida de Daniela. Ricardo estudou-a por um momento, como se avaliasse suas opções. Acho que posso ajudar com isso, disse finalmente. O aniversário de Daniela seria a oportunidade perfeita. Paula o encarou. Surpresa? Como sabe do aniversário? Sou o padrinho dela, lembra? Seu sorriso não alcançava os olhos. Na verdade, tenho um presente especial para ela, ou melhor, para você. Ele tirou do bolso uma pequena caixa envelhecida e a entregou a Paula. O que é isso? Algo que Margarida me confiou antes de morrer. Pediu que eu guardasse para sua filha. Paula abriu a caixa com dedos trêmulos. Dentro, havia uma chave antiga e um pedaço de papel amarelado com uma sequência de números. Que filha? Daniela? Ricardo a observou intensamente. Isso é o que precisamos descobrir. Nos dias que se seguiram, Paula e Ricardo trabalharam juntos tentando decifrar o significado da chave e dos números. Descobriram que poderiam ser coordenadas de GPS, apontando para uma localização nos arredores de São Paulo. Na véspera do aniversário de Daniela, Paula retornou à pousada após uma caminhada para encontrar uma surpresa. Sobre sua cama havia uma caixa com um lindo vestido azul petróleo e um bilhete de Mercedes. Para amanhã, a festa começa às 4. Daniela está contando os minutos. Paula sentiu um misto de ansiedade e esperança. Amanhã veria Daniela novamente, e talvez, só talvez, conseguisse resolver os mistérios que a atormentavam. A mansão Amaral estava transformada quando Paula chegou. Discreta, pelos fundos como combinado com Mercedes. Balões coloridos, fitas e flores decoravam o jardim de inverno, onde uma pequena mesa com presentes havia sido arrumada. O vestido que Mercedes enviara caía-lhe perfeitamente, como se tivesse sido feito sob medida. Você veio. A governanta a abraçou afetuosamente, puxando-a para dentro da casa por uma entrada lateral. Onde está Júlio e Lucia? Dona Lucia está na sala finalizando os arranjos. O Sr. Júlio está no escritório. Ainda não desceu. Mercedes hesitou. Ele está diferente, Paula. Mais introspectivo, quase. Atormentado. E Daniela? O rosto da governanta se iluminou. No quarto, se arrumando. Vai ficar tão feliz em vê-la. Mercedes a conduziu por corredores secundários até chegarem perto do quarto de Daniela. Bateu suavemente na porta e entrou, deixando-a entreaberta, para que Paula esperasse o momento certo. Olhe quem veio te ver, querida,
anunciou Mercedes. Por um instante, houve silêncio completo. Então, o som de passos apressados e um grito de alegria. Paula! Daniela correu para seus braços como naquele primeiro dia, abraçando-a com toda a força que seus pequenos braços permitiam. Paula a ergueu, girando-a no ar, engolindo o nó na garganta. Feliz aniversário, princesa. Você está linda. E estava mesmo, usando um vestido rosa claro, os cabelos loiros ornados com pequenas flores. Daniela parecia uma fada saída de um conto. Você voltou, eu sabia que voltaria. Prometi, não foi? Paula a colocou no chão, ajoelhando-se para ficar na altura de seus olhos. Trouxe um presente especial. Entregou a Daniela um pequeno pacote. Dentro havia um colar artesanal, com um pingente em forma de coração onde Paula havia colocado uma foto delas duas. Para você nunca esquecer que estou sempre com você, mesmo quando não podemos nos ver. Daniela colocou o colar imediatamente, orgulhosa. Então, surpreendendo Paula, tomou sua mão e a puxou para o corredor. Vem, papai precisa te ver. Espera, Dani, não é uma boa. Mas a menina já a arrastava em direção ao escritório de Júlio. Antes que Paula pudesse protestar novamente, Daniela abriu a porta sem bater. Júlio estava sentado à escrivaninha, cercado de papéis, o rosto marcado pelo cansaço. Ergueu os olhos, surpreso, primeiro para a filha, depois para Paula. Por um momento ninguém falou. Paula voltou, papai, exclamou Daniela, quebrando o silêncio. Como você prometeu. Paula olhou para Júlio confusa. Eu não sabia que você tinha prometido algo. Júlio se levantou lentamente, seu olhar nunca deixando o dela. Eu prometi a Daniela que você voltaria para o aniversário dela, disse com voz rouca. Disse que tinha cometido um erro em acreditar em mentiras sobre você. O coração de Paula acelerou. Que mentiras? Júlio se aproximou, seu rosto uma mistura de emoções contraditórias. Lucia adulterou os relatórios do investigador. Descobri quando decidi verificar pessoalmente as informações. Por quê? Por que ela faria isso? É o que pretendo descobrir. Mas primeiro, ele olhou para Daniela, que observava a cena atentamente. Princesa, poderia ir com Mercedes para terminarem de se arrumar. Os convidados chegarão logo. Daniela olhou de um para o outro, hesitante. Paula não vai embora de novo, vai? Não, respondeu Júlio com firmeza. Ela não vai a lugar algum. Após Daniela sair, relutante, o silêncio voltou a preencher a sala. Paula sentia o coração bater tão forte que tinha certeza de que Júlio podia ouvi-lo. Sinto muito, disse ele finalmente, por duvidar de você, por permitir que Lucia a afastasse. O que fez você mudar de ideia? Júlio pegou um caderno de capa verde da escrivaninha. O diário de Margarida. Mercedes o encontrou quando limpava o quarto principal e me entregou. Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente emocionado. Há tantas coisas que não sei sobre minha própria esposa. Paula, tantos segredos. Que tipo de segredos? Júlio aproximou-se mais, até ficarem a poucos centímetros de distância. Ela menciona um erro que cometeu antes de me conhecer. Algo que a atormentou por anos. Sua voz falhou. Acho que ela teve uma filha, Paula. Uma filha que foi tirada dela. O mundo pareceu parar por um instante. Paula sentiu suas pernas fraquejarem, e Júlio a amparou, segurando-a pelos braços. Você está bem? Ela assentiu, incapaz de falar. Não tenho certeza se isso tem alguma relação com você, continuou ele. Mas tantas coincidências. A pulseira, a conexão com Daniela. Até seus gestos às vezes me lembram tanto ela. Júlio, eu. A porta do escritório se abriu abruptamente. Lucia parou no limiar, seu rosto uma máscara de fúria ao ver Paula. O que ela está fazendo aqui? Sibilou, avançando para a sala. Você prometeu, Júlio. Não, Lucia. Você mentiu para mim. Manipulou informações para afastar Paula. O rosto da mulher empalideceu. Não sabe o que está dizendo? Essa aproveitadora está te enfeitiçando, assim como fez com Daniela. Basta. A voz de Júlio reverberou pelo cômodo. Esta é minha casa, minha família. Você não tem o direito de interferir assim. Lucia recuou, um brilho calculista nos olhos. Sua família? É isso que pensa. Essa mulher não é nada para você, Júlio. Nada. Está enganada.
respondeu ele com uma calma surpreendente. Paula trouxe luz de volta a esta casa, e por alguma razão que ainda não compreendo totalmente, sinto que ela pertence aqui. As palavras penduraram no ar como uma promessa silenciosa. Paula sentiu a emoção crescer dentro de si, quase transbordando. O som de música e vozes animadas indicava que os convidados começavam a chegar para a festa. Lucia endireitou-se, recuperando a compostura. Isso não acabou, advertiu antes de sair, deixando a porta aberta, sozinhos novamente. Júlio olhou profundamente nos olhos de Paula. Precisamos conversar mais, mas agora Daniela nos espera. Ele ofereceu seu braço. Vamos celebrar juntos. Paula aceitou. Sentindo-se simultaneamente mais perdida e mais em casa do que jamais estivera, enquanto caminhavam para o jardim, uma certeza crescia em seu coração. Os laços que a uniam àquela família eram mais fortes e mais antigos do que qualquer um deles poderia imaginar. A festa de aniversário de Daniela transcorria com a elegância característica dos eventos na mansão Amaral. Embora o clima entre os adultos estivesse carregado de tensão oculta, no amplo jardim decorado com balões e flores, crianças corriam e riam, enquanto os pais conversavam em pequenos grupos, inconscientes do drama que se desenrolava entre os anfitriões. Paula permanecia próxima a Daniela, ajudando-a a receber os convidados e organizar as brincadeiras. A menina, radiante com a presença da babá, não desgrudava dela nem por um instante, como se temesse que Paula pudesse desaparecer novamente. Júlio circulava pelo jardim, cumprimentando os convidados com sua habitual educação. Mas seu olhar frequentemente buscava Paula, quando seus olhos se encontravam. Uma corrente invisível parecia conectá-los, plena de perguntas não respondidas e sentimentos não expressos. Lucia, por sua vez, mantinha-se em constante vigilância. Sua aparência impecável e sorriso social não conseguiam mascarar completamente a inquietação em seu olhar sempre que Paula e Júlio interagiam. "Está na hora do bolo", anunciou Mercedes, emergindo da casa com um bolo de 3 andares decorado com flores de açúcar e pequenas fadas, tema escolhido por Daniela. As crianças se reuniram em volta da mesa, enquanto os adultos se aproximavam para cantar parabéns. Daniela, no centro das atenções, procurou a mão de Paula, puxando-a para perto de si. "Fica do meu lado quando eu apagar as velas", pediu a menina. "Você e o papai." Paula olhou incerta para Júlio, que assentiu discretamente, posicionando-se ao lado da filha. Os 3 juntos, diante do bolo com 6 velinhas acesas, pareciam uma família verdadeira. Um quadro que não passou despercebido pelos convidados, nem por Lucia, cujo rosto se contraiu de desagrado. Após a canção, antes de soprar as velas, Daniela fechou os olhos por um longo momento, concentrada em seu desejo secreto. Quando terminou, olhou para Paula e sorriu com uma cumplicidade que fez o coração dela apertar. "O que você pediu, princesa?", perguntou Júlio, beijando o topo da cabeça da filha. "Não posso contar, senão não realiza", respondeu Daniela com sabedoria infantil. Mas seu olhar alternando entre o pai e Paula deixava pouca dúvida sobre a natureza de seu desejo. Enquanto Mercedes servia o bolo, Ricardo Mendonça se aproximou, sua presença elegante como sempre chamando atenção. "Minha princesinha está ficando grande", comentou, entregando a Daniela um pacote belamente embrulhado. "Feliz aniversário." A menina abriu o presente com entusiasmo, revelando uma delicada caixinha de música. Ao abri-la, uma bailarina começou a girar ao som de uma melodia suave. "É linda, tio Ricardo. Obrigada." Ele sorriu, afagando os cabelos da afilhada, mas seus olhos estavam fixos em Paula. "Essa música era a favorita de sua mãe", comentou, como se falasse com Daniela, mas claramente dirigindo-se a Paula. Ela costumava dizer que guardava memórias preciosas, antes que Paula pudesse responder. Ricardo se afastou para cumprimentar outros convidados. Júlio a observava com intensidade, notando sua reação à menção de Margarida. A festa continuou, com Daniela abrindo seus presentes, as crianças participando de jogos organizados por Paula, e os adultos conversando amenidades. Mas sob a superfície festiva, correntes mais profundas se moviam, quando o céu começou a escurecer e os convidados se despediram. Daniela,
exausta, mas feliz, foi levada por Mercedes para trocar de roupa e descansar um pouco antes do jantar familiar. Paula aproveitou o momento para se afastar do burburinho, buscando um instante de solidão para organizar seus pensamentos. Caminhou até uma pequena pérgola coberta de trepadeiras floridas, no extremo do jardim, onde o ar perfumado trazia alguma paz à sua mente turbulenta. Preciso conversar com você. A voz de Ricardo a sobressaltou. Ele estava parado à entrada da pérgola, segurando 2 taças de champanhe. Ofereceu uma a Paula, que aceitou mais por cortesia que por desejo. Sobre o quê? Perguntou cautelosa. Sobre quem você realmente é. Ricardo deu um passo à frente, seus olhos intensos escrutinando cada detalhe do rosto dela. E sobre quem Margarida realmente era. Paula sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você sabe? Mais do que Júlio. Com certeza. Ele tomou um gole de champanhe, como se buscasse coragem. Conheci Margarida muito antes dele e éramos próximos. Um sorriso triste brincou em seus lábios. Eu sabia dos segredos dela, das sombras que a perseguiam. Que segredos? Ricardo fixou seu olhar no horizonte, perdido em lembranças. Antes de conhecer Júlio, Margarida teve um relacionamento com um homem mais velho. Um homem poderoso, casado. Ela engravidou. Ele fez uma pausa, observando a reação de Paula. A família dele ameaçou destruí-la se ela não desaparecesse. Lucia, sempre prática, negociou o silêncio da irmã por uma quantia considerável. E o bebê? Perguntou Paula, a voz quase falhando. Margarida foi enviada para uma clínica discreta no exterior, depois do parto. Disseram a ela que a criança havia nascido morta. Ele terminou sua bebida com um gole longo. Ela nunca acreditou nisso completamente. Era como se sentisse, de alguma forma, que a filha ainda estava viva. Paula sentiu o mundo girar à sua volta. As peças do quebra-cabeça finalmente começando a se encaixar. Por que está me contando isso agora? Porque nas semanas antes de morrer, Margarida descobriu algo. Documentos, evidências de que sua filha não havia morrido, mas sido entregue a uma família adotiva. Ricardo segurou o braço de Paula com intensidade. Ela estava determinada a encontrá-la, custe o que custasse. E Lucia sabia disso. Lucia sempre soube de tudo, e faria qualquer coisa para evitar que a verdade viesse à tona. Uma filha ilegítima aparecendo depois de tantos anos. O escândalo destruiria a reputação da família, exporia suas próprias ações. Paula sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Você acha que eu... Não sei, interrompeu Ricardo. Mas há muitas coincidências, não? A pulseira, a conexão com Daniela, a semelhança que até mesmo Lucia percebeu. O som de passos interrompeu a conversa. Júlio se aproximava, o semblante sério. Desculpem interromper, disse formalmente. Daniela está perguntando por você. Paula. A maneira como ele olhava para Ricardo deixava claro que havia presenciado parte da conversa íntima. Paula sentiu-se desconfortável, pega entre os 2 homens e seus segredos. Vou ver como ela está, disse, afastando-se rapidamente. Dentro da casa, encontrou Daniela em seu quarto, já de banho tomado. Vestindo um pijama de flanela, a menina estava sentada em sua cama, brincando com a caixinha de música de Ricardo. Paula, exclamou, batendo no colchão para que ela se sentasse ao seu lado. Você viu, todo mundo gostou da minha festa. Foi maravilhosa, querida. Paula sorriu, afagando os cabelos ainda úmidos da menina. Você se divertiu. Muito, mas... Daniela mordeu o lábio, hesitante. Tia Lucia ficou brava com você e papai. Ouvi ela falando com a Mercedes que você ia trazer problemas. Paula suspirou. Como explicar algo tão complexo a uma criança? Às vezes os adultos discordam sobre coisas. Não é nada com que você precise se preocupar. Daniela a encarou com uma seriedade surpreendente para alguém tão jovem. Você vai ficar, não vai? Não vai embora de novo. Vou fazer o possível para ficar perto de você, prometo. A resposta pareceu satisfazer Daniela, que abraçou Paula com força. Naquele momento, Mercedes entrou no quarto. Hora de dormir, mocinha. Amanhã ainda temos um dia cheio. Paula pode me contar uma história, pediu Daniela. Já se acomodando sob as cobertas, Paula olhou para Mercedes, que assentiu. Estarei na cozinha se precisarem de mim, disse a governanta,
Saindo discretamente enquanto narrava a história da princesa corajosa que encontrou seu caminho para casa, Paula observava o rostinho de Daniela relaxar gradualmente, até que seus olhos pesados se fecharam. Continuou ali por alguns minutos, contemplando aquela criança que, sem saber, poderia ser sua meia-irmã. Ao sair do quarto, Paula foi surpreendida por Júlio aguardando no corredor. "Dormiu?" perguntou ele em voz baixa, como um anjo. Um silêncio carregado de significado se estabeleceu entre eles. Havia tanto a ser dito, e ao mesmo tempo, palavras pareciam insuficientes para expressar o turbilhão de emoções que ambos sentiam. "Ricardo te contou sobre o passado de Margarida", começou Júlio, não como uma pergunta, mas uma constatação. "Sim, sobre a filha que ela acreditava estar viva." Júlio esfregou o rosto, cansado. No diário dela, há menções a essa criança, nada explícito, apenas pistas, como se temesse colocar em palavras. Ele encarou Paula. "Você acredita que poderia ser?" "Não sei, Júlio." Paula sentiu sua voz falhar. "Parece impossível, mas ao mesmo tempo explicaria tantas coisas", completou ele. "A conexão com Daniela, os sonhos, a canção de ninar que você não deveria conhecer." Paula mordeu o lábio, decidindo compartilhar sua descoberta. "Há uma data gravada na minha metade da pulseira. 15 de junho de 1998. Se for minha data de nascimento, tenho 27 anos, não 25 como sempre pensei." Júlio arregalou os olhos. Margarida estava na Europa nessa época. Foi enviada pela família para estudar arte, segundo Lucia. Sua voz se extinguiu à medida que a compreensão o atingia. "Precisamos ter certeza, Paula. Precisamos descobrir a verdade, por você, por Daniela e pela memória de Margarida." Paula assentiu, sentindo uma resolução crescer dentro de si. "Amanhã vou voltar à minha cidade natal. Preciso verificar meus registros originais, falar com pessoas que possam ter conhecido Dona Célia na época em que ela me encontrou. Vou com você", decidiu Júlio. "Não, você precisa ficar com Daniela, e alguém precisa manter Lucia sob vigilância. Se ela realmente participou de algum esquema para separar Margarida de sua filha." O rosto de Júlio endureceu com determinação. "Descanse esta noite. Amanhã começamos nossa busca pela verdade, não importa quão dolorosa ela possa ser." Paula sentiu uma súbita onda de gratidão e algo mais. Algo que crescia silenciosamente entre eles. Apesar de todas as dúvidas e incertezas que os cercavam, naquela noite, enquanto se preparava para dormir na cabana que voltara a ocupar, Paula olhou para as estrelas pela janela. Uma tempestade interior ainda rugia dentro dela. Medo, esperança, incerteza. Mas agora, pela primeira vez, sentia que não estava sozinha na busca por respostas. A viagem para a pequena cidade de Serra das Almas, no interior de Minas Gerais, levou pouco mais de 4 horas. Paula observava a paisagem pela janela do ônibus, sentindo uma mistura de nostalgia e apreensão. Não voltara ali desde o funeral de Dona Célia, 8 meses atrás. As montanhas verdejantes que cercavam a cidadezinha pareciam inalteradas pelo tempo. Contrastando com o turbilhão de mudanças em sua vida, ao descer na rodoviária, notou como o lugar parecia menor do que em suas lembranças. As ruas de paralelepípedo, as casinhas coloridas, a igreja matriz dominando a praça central. Tudo tão familiar e ao mesmo tempo tão distante agora. Seu primeiro destino foi o cartório municipal. O prédio antigo de 2 andares mantinha-se praticamente idêntico, com sua fachada descascada e o cheiro característico de papel velho. Dentro, Paula foi recebida por seu antenor, o tabelião que conhecia desde a infância. "Paula Castro, quanto tempo, menina?" exclamou o senhor de cabelos brancos, ajustando os óculos de leitura para vê-la melhor. "Sentimos sua falta por aqui. Também senti saudades, seu antenor. Preciso de sua ajuda com alguns documentos." Enquanto explicava que buscava seus registros originais, Paula notou uma sombra passar pelo rosto do tabelião. "Documentos, é bem, temos um problema." Ele coçou a nuca, visivelmente desconfortável. "Houve uma enchente no mês passado. O porão onde guardávamos os arquivos mais antigos ficou completamente alagado. Estamos tentando recuperar o que for possível, mas muita coisa se perdeu." O coração de Paula afundou.
E meus registros? Difícil dizer sem procurar, mas se são de mais de 20 anos atrás... Ele deixou a frase no ar. O significado claro demais, sem desanimar completamente. Paula decidiu visitar Dona Irene, vizinha e melhor amiga de Dona Célia. Se alguém soubesse algo sobre seu passado, seria ela. A casinha amarela, no fim da rua principal, tinha um pequeno jardim de gerânios na frente. Dona Irene, uma senhora de quase 80 anos, ainda mantinha a vitalidade e lucidez que sempre a caracterizaram. Recebeu Paula com abraços apertados e perguntas sobre sua nova vida. Sentadas na varanda, com um café forte e bolinhos de queijo recém-saídos do forno, Paula finalmente abordou o assunto que a trouxera ali. Dona Irene, preciso saber mais sobre como Dona Célia me encontrou. A senhora esteve com ela naquela época. A idosa suspirou, seus olhos perdendo-se em lembranças distantes. Célia nunca foi de falar muito sobre isso. Dizia que era uma bênção que tinha caído do céu numa noite de tempestade. Ela ajeitou-se na cadeira de balanço. Só sei que ela voltava de Campos do Jordão quando te encontrou na estrada. Paula sentiu um arrepio. Campos do Jordão, tem certeza? Absoluta. Ela tinha ido visitar uma prima que morava lá. Trabalhava numa mansão grande como doméstica. Dona Irene franziu a testa, esforçando-se para lembrar. Acho que o nome era Amaral, isso. Mansão dos Amaral. O choque foi tão grande que Paula quase derrubou a xícara. Dona Célia tinha conexão com os Amaral. Por que nunca mencionara isso? Dona Irene, isso é muito importante. A senhora sabe qualquer outra coisa sobre essa prima. Nome, onde mora agora. Acho que se chamava Josefa, mas faleceu há muitos anos. Tinha uma filha, que deve ter sua idade agora. Como era mesmo o nome? A senhora balançou a cabeça. Memória não é mais a mesma. Mas tenho algumas coisas que Célia me pediu para guardar antes de morrer. Disse que um dia você poderia precisar. Dona Irene levantou-se com alguma dificuldade e entrou na casa, retornando minutos depois, com uma caixa de sapatos desbotada. Dentro, havia um envelope amarelado e um recorte de jornal. O recorte, datado de junho de 1998, tinha uma pequena nota. Bebê de aproximadamente 2 anos é encontrado abandonado na estrada entre Campos do Jordão e Serra das Almas. Polícia busca familiares. Já o envelope continha uma carta manuscrita de Dona Célia, endereçada a Paula, com instruções para ser entregue após sua morte. Com mãos trêmulas, Paula começou a ler. Querida Paula, se está lendo isto, é porque chegou o momento da verdade. Nunca fui completamente honesta sobre como você chegou até mim. Não a encontrei abandonada. Como sempre contei, minha prima Josefa, que trabalhava na mansão Amaral, me procurou desesperada numa noite de tempestade. Trazia nos braços uma criança, você, e um envelope com dinheiro. Disse que sua patroa havia morrido num acidente naquela mesma noite e que era essencial que ninguém soubesse de sua existência. Aceitei cuidar de você, convencida de que era para seu bem. Só anos depois, quando Josefa adoeceu, ela confessou que você era, na verdade, filha da senhora que servia, uma moça chamada Margarida. Tentei buscar mais informações, mas Josefa faleceu logo depois. Perdoe-me por não ter contado antes. Temia que a verdade pudesse trazer perigo para você, com todo o meu amor, mesmo não sendo seu sangue, Célia. Paula deixou a carta cair sobre o colo, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Não fora abandonada, fora escondida, afastada de sua verdadeira família por alguma razão obscura. E tudo estava ligado à morte de Margarida. Ao se despedir de Dona Irene, Paula sentia-se simultaneamente mais próxima e mais distante de suas respostas. A conexão com os Amaral estava confirmada, mas novas perguntas surgiam. Quem havia dado a ordem para escondê-la e por que, de volta à pousada em Campos do Jordão, Paula ligou para Júlio relatando suas descobertas. A ligação foi interrompida antes que ela pudesse contar tudo. Falha de sinal, comum nas áreas montanhosas. Tentou retornar a chamada várias vezes sem sucesso. Preocupada e frustrada, decidiu voltar imediatamente para a mansão. Enquanto esperava o próximo ônibus, recebeu uma mensagem de Mercedes. Venha rápido, algo aconteceu. Daniela sumiu com Lucia. O pânico tomou conta de Paula, sem pensar 2 vezes. Usou quase todo o dinheiro que tinha para alugar um carro. Precisava chegar à mansão o mais rápido possível.
A chuva começava a cair quando Paula finalmente chegou, encontrando a casa em polvorosa. Júlio, pálido e desesperado, dava instruções para seguranças e funcionários que se espalhavam pela propriedade. "O que aconteceu?" perguntou Paula, correndo até ele. "Lucia pegou Daniela da escola sem autorização", explicou ele, a voz trêmula de raiva e medo. "Deixou apenas um bilhete dizendo que estava protegendo a menina de influências perigosas. Você ligou para a polícia?" "Sim, mas disseram que precisam de 24 horas para considerar desaparecimento, já que está com a tia." O desespero em seu olhar era palpável. "Mercedes disse que você descobriu algo em Minas, o que foi?" Rapidamente, Paula relatou o que aprendera com Dona Irene e a carta de Dona Célia. "Então é verdade", murmurou Júlio. "Você é a filha de Margarida." "Tudo indica que sim, e acredito que Lucia sempre soube disso." Paula sentiu uma certeza crescer dentro de si. "Júlio, acho que sei onde ela pode ter levado Daniela." "Onde?" "Nas coordenadas do papel que Ricardo me deu, é uma cabana nos arredores de São Paulo. Margarida mencionou no diário um lugar onde se encontraria com a filha perdida na noite do acidente, não é?" Júlio arregalou os olhos. "Como você sabe disso?" "Eu nunca te contei essa parte." Um clarão de compreensão passou pelo rosto de Paula. "Eu... não sei. É como se eu lembrasse de alguma forma." Ela sentiu um arrepio. "Júlio, precisamos ir para lá agora." Enquanto dirigiam pela estrada sinuosa em direção à localização indicada, a tempestade intensificou-se. Paula sentia uma crescente ansiedade, misturada com flashes de memória que não pareciam completamente seus. O som da chuva contra vidros, vozes discutindo, o sentimento de ser escondida, protegida. "É a mesma curva", murmurou Júlio quando se aproximavam de uma parte particularmente íngreme da estrada. "Foi aqui que Margarida..." Seu olhar encontrou o de Paula, ambos compreendendo a magnitude da coincidência. Era como se o passado e o presente convergissem naquele exato momento. Subitamente, os faróis iluminaram um carro estacionado à beira da estrada. O sedã prateado de Lucia, a alguns metros adiante. Mal visível através da cortina de chuva, uma pequena cabana de madeira emanava luz pelas janelas. "Eles estão lá", disse Paula, o coração batendo acelerado. Júlio mal havia parado o carro quando Paula já saltava, correndo em direção à cabana. Um grito infantil cortou o ar, sobrepondo-se ao rugido da tempestade. "Paula! Socorro!" A voz de Daniela, carregada de medo, fez com que Paula avançasse ainda mais rápido. Júlio logo a alcançou, e juntos irromperam pela porta da cabana. A cena que encontraram congelou-os por um instante. Lucia segurava Daniela firmemente pelo braço, enquanto tentava alcançar uma pasta sobre a mesa. Seu rosto contorcido de fúria transformou-se em choque ao ver Paula e Júlio. "Tarde demais", sibilou ela. "Vocês não podem mudar o que já está feito." "Solte minha filha", exigiu Júlio avançando. "Sua filha?" Lucia riu, um som frio e sem humor. "Você não faz ideia do que está acontecendo aqui, não é?" "Júlio, não entende que essa mulher..." Ela apontou para Paula com desprezo. "É a prova viva da traição de Margarida." "Mentira!" gritou Daniela, lutando para se soltar. "Paula é boa, você é má." Com um movimento súbito, a menina conseguiu escapar, correndo para Paula, que a abraçou protetoramente. Lucia, vendo que perdia o controle da situação, agarrou a pasta e correu para a porta dos fundos. Júlio foi atrás dela, desaparecendo na escuridão chuvosa. "Fique aqui", instruiu Paula a Daniela, colocando-a sobre uma cadeira. "Não saia daqui, entendeu?" A menina assentiu, olhos arregalados de medo. Paula correu para fora, seguindo os gritos distantes. A chuva castigava impiedosamente, reduzindo a visibilidade a quase zero. Através dos relâmpagos ocasionais, viu duas figuras lutando perigosamente próximas à beira de um barranco. Júlio e Lucia. "Pare!" gritou Paula, correndo na direção deles. "Lucia, está acabado." A mulher mais velha virou-se, seu rosto uma máscara de ódio e desespero. "Nunca devia ter sobrevivido. Era para você ter desaparecido naquela noite, junto com sua mãe." As palavras confirmavam o que Paula já suspeitava. Lucia estivera diretamente envolvida na morte de Margarida. "O que você fez?"
Perguntou Júlio, horrorizado com a confissão implícita. O que precisava ser feito? Margarida iria arruinar tudo, trazer de volta o escândalo, expor nossos segredos. Lucia avançou para Paula, os olhos febris. Você é igualzinha a ela, o mesmo olhar, a mesma teimosia estúpida. O terreno encharcado cedeu sob os pés de Lucia. Com um grito, ela escorregou, caindo na direção do precipício. Paula, num reflexo instintivo, lançou-se para a frente, conseguindo agarrar a mão da mulher. Me ajude! Gritou para Júlio, que correu para segurar o outro braço de Lucia. Juntos, conseguiram puxá-la de volta à segurança. Lucia, trêmula e ensopada, olhava para Paula com incompreensão. Por quê? Por que me salvou depois de tudo que fiz? Paula não tinha resposta. Naquele momento, um grito agudo cortou o ar. Daniela! Exclamaram Paula e Júlio em uníssono, correndo de volta para a cabana. O grito de Daniela ecoou pela noite tempestuosa, acelerando os corações de Paula e Júlio, que corriam desesperados de volta à cabana. Ao chegarem, encontraram a menina encolhida em um canto, apontando aterrorizada para o outro lado do cômodo, onde Ricardo Mendonça estava parado, segurando a pasta que Lucia havia tentado levar. Ricardo, o que está fazendo aqui? Questionou Júlio, posicionando-se protetoramente na frente da filha. O mesmo que vocês, imagino. Seu sorriso habitual havia desaparecido, substituído por uma expressão séria, que Paula nunca vira antes. Seguindo Lucia, Paula pegou Daniela no colo, tentando acalmá-la, enquanto Júlio avançava cautelosamente em direção ao amigo. Como sabia onde encontrá-la? Conheço este lugar há muito tempo. Ricardo abriu a pasta, revelando documentos antigos e fotografias. Foi aqui que Margarida e eu combinamos nos encontrar na noite em que ela morreu. Ela estava vindo mostrar-me estas provas. Lucia entrou nesse momento, escoltada por 2 homens que Paula reconheceu como seguranças da mansão Amaral. A mulher estava silenciosa, o olhar perdido, como se finalmente percebesse que tudo estava acabado. Que provas? Insistiu Júlio, estendendo a mão para a pasta. Ricardo a entregou sem resistência. A adoção forjada de Paula. Documentos falsificados para fazer desaparecer a primeira filha de Margarida. Júlio examinou rapidamente os papéis, seu rosto empalidecendo a cada página virada. Há uma certidão de nascimento, certidão de óbito falsa, contratos com valores astronômicos. Ele ergueu os olhos para Lucia, o choque transformando-se em fúria. Como pôde fazer isso com sua própria irmã? Era o melhor para todos, respondeu Lucia mecanicamente, como se repetisse uma frase ensaiada por anos. O escândalo teria destruído nossa família. Ela era jovem, tinha toda a vida pela frente. Então você decidiu por ela, acusou Ricardo. Pagou pessoas para falsificar a morte da criança e a entregou para ser levada o mais longe possível. Lucia riu sem humor. Você fala como se fosse santo, Ricardo. Mas e quanto ao seu papel nessa história? Prometeu a Margarida que encontraria a criança, depois de saber da verdade, mas nunca contou a Júlio, anos mantendo o segredo, enquanto se fingia de amigo leal. Espere, interrompeu Paula, ainda segurando Daniela firmemente. Ricardo sabia sobre mim antes de eu aparecer na mansão. O olhar culpado do homem foi resposta suficiente. Margarida me contou tudo semanas antes do acidente. Ela havia descoberto que sua filha não morrera, que Lucia havia orquestrado todo o esquema. Estava determinada a encontrá-la, mesmo que isso expusesse segredos antigos. E em vez de ajudá-la... Você? Começou Júlio, a compreensão atingindo-o como um raio. Alertei Lucia, completou Ricardo, baixando os olhos. Achei que estava agindo pelo bem de todos. Margarida estava obcecada, imprudente. Temia que ela destruísse sua nova família, seu casamento com você, a vida que construíra. Então foi você quem a matou, sussurrou Paula. Horrorizada, não. O grito de Ricardo ecoou pela cabana. Foi um acidente verdadeiro. Ela estava dirigindo para cá naquela noite, para encontrar-me e mostrar as provas que havia reunido. A tempestade era terrível, a estrada perigosa. Lucia estava seguindo-a. Interveio um dos seguranças, que até então permanecera calado. Era um homem mais velho, de cabelos grisalhos. Eu dirigia para a senhora Lucia naquela noite. Ela queria impedir que a senhora Margarida chegasse até aqui.
Todos os olhares se voltaram para o homem. As duas discutiram na curva. A senhora Margarida perdeu o controle do carro. Sua voz falhou. Nunca me perdoei por ter participado daquilo. E a criança, Paula, murmurou Júlio. Como ela sobreviveu? Eu não sabia que o bebê estava no carro, explicou o motorista. Só descobri depois do acidente. A senhora Lucia me instruiu a entregá-la para uma mulher chamada Josefa, que trabalhava para a família. Ela garantiu que a criança seria bem cuidada. Longe de tudo isso, Paula sentiu o mundo girar ao seu redor. Então era verdade. Ela estava no carro com Margarida naquela noite fatal. Sua mãe morrera tentando reunir-se com ela, completar a família que lhe fora negada, e todos esses anos, murmurou ela. Lágrimas escorrendo livremente. Todos esses anos eu cresci sem saber quem era, de onde vinha. Daniela, sentindo a dor de Paula, abraçou-a ainda mais forte. Não chore, Paula, pediu a menina com voz doce. Agora você tem a gente, tem eu e o papai. A simplicidade daquelas palavras infantis cortou a tensão como um raio de luz em meio à escuridão. Paula beijou o topo da cabeça de Daniela, sentindo um amor tão profundo que era quase doloroso. Júlio aproximou-se, envolvendo as duas em um abraço protetor. Ela tem razão, disse ele suavemente. Você não está mais sozinha. A tempestade começava a diminuir lá fora, como se a natureza respondesse à revelação final dos segredos há tanto guardados. Ricardo afastou-se discretamente, dirigindo-se à porta. Para onde pensa que vai? Questionou Júlio. Meu papel nesta história acabou, respondeu ele com melancolia. Os documentos estão com vocês agora. A verdade finalmente veio à tona. Isso não o isenta de responsabilidade, rebateu Júlio duramente. Você ajudou a encobrir um crime. Sei disso e estou pronto para enfrentar as consequências. O olhar de Ricardo encontrou o de Paula. Margarida ficaria feliz em ver que você encontrou o caminho de volta para casa. Mesmo depois de tantos anos, ela nunca deixou de procurar por você. Mesmo quando todos diziam para esquecer. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o céu, dissipando as últimas nuvens da tempestade, a polícia chegou à cabana. Lucia, Ricardo e o motorista foram levados para prestar depoimentos formais. A pasta com os documentos incriminadores foi entregue às autoridades como evidência. Durante o caminho de volta à mansão Amaral, com Daniela adormecida no banco traseiro do carro, Paula e Júlio permaneceram em silêncio, cada um absorvendo as revelações da noite anterior. O que acontece agora? Perguntou Paula finalmente. Júlio pegou sua mão, entrelaçando seus dedos nos dela. Agora começamos a curar antigas feridas juntos. Uma semana depois, a mansão Amaral respirava um ar diferente. As cortinas pesadas que por tanto tempo bloquearam a luz natural foram substituídas por tecidos leves e claros. Flores frescas perfumavam os ambientes, e o som de risadas, tanto de Daniela quanto dos adultos, ecoava pelos corredores antes silenciosos. Paula havia se mudado para um dos quartos na casa principal. A pedido insistente de Daniela, e com o consentimento emocionado de Júlio, o quarto que pertencera a Margarida, fechado por tanto tempo, foi finalmente aberto e transformado em um ateliê de arte para Daniela, que mostrava o mesmo talento da mãe para o desenho. Naquela tarde ensolarada, os três estavam no jardim. Daniela corria atrás de borboletas, enquanto Paula e Júlio a observavam de mãos dadas, sentados em um banco sob uma árvore frondosa. Recebi uma ligação do advogado hoje, comentou Júlio. Os testes de DNA confirmaram oficialmente. Você é filha de Margarida. Paula sorriu, embora seus olhos se enchessem de lágrimas. No fundo, eu já sabia. Desde o primeiro momento em que pisei nesta casa, senti que pertencia aqui. E pertence mesmo. Júlio apertou sua mão com carinho. Margarida teria ficado tão feliz em ver você e Daniela juntas. Meias irmãs, murmurou Paula, observando a menina que agora era, sem dúvida, sua família. Mercedes encontrou algo que acho que você deveria ter. Júlio tirou do bolso um envelope pequeno. Estava escondido no fundo falso de uma gaveta no quarto de Margarida. Com mãos trêmulas, Paula abriu o envelope. Dentro havia uma foto. Margarida, jovem e radiante, segurando um bebê nos braços. No verso, escrito com caligrafia delicada, estava: Minha Paula, meu amor eterno,
Um dia vou encontrá-la novamente. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Paula. Júlio a abraçou, permitindo que ela chorasse por tudo o que perdera e, simultaneamente, por tudo o que finalmente encontrara. Daniela, percebendo a emoção, correu para se juntar ao abraço. Os três permaneceram assim, unidos, como uma família que finalmente se completava após anos de separação e dor. No horizonte, o sol começava seu lento descenso, pintando o céu com tons de dourado e rosa, anunciando o fim de um dia e a promessa de um novo amanhecer. Um símbolo perfeito para a nova vida que se iniciava na mansão Amaral, construída não sobre segredos e mágoas, mas sobre amor, verdade e o laço invisível e indestrutível que une aqueles que são verdadeiramente família